Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa nesta noite, hoje não é chuvosa, né? Uma noite de terça-feira, light, não tá frio, não tá quente. Eu meti esse blusão de fiasquento, né? Porque não precisava. Eu que sou lá de Lagoa Vermelha, normalmente ando de manga de camisa, viu, Miola? Na Grande Vacaria? Não, o Miola é lá da Grande Lagoa Vermelha também. Aquela região faz frio ali, chega a nevar quando... Mas está muito úmido, né? Muito úmido. É para o cara não gripar, então é uma autoproteção justamente para poder falar. Quem trabalha com a voz tem que ter alguns cuidados. Então eu andava me fresqueando e já comecei a botar aquela camiseta por baixo básica, né? E um blusãozinho agora para dar uma garantia no gogó, porque tem muitas jornadas de inverno aí, né? Vem aí um monte de jogo, tudo jogo decisivo. Agora não tem mais jogo light. No Campeonato Brasileiro todos serão decisivos. O Grêmio tornou ainda mais decisivos os jogos para si. O Internacional nem se fala, o Internacional está já em sétimo, por exemplo. O Inter está no limite. No número de pontos, que é de 10 em 6 jogos, né? Já é um limite para Libertadores da América, nem é para título, né? Então dá 1,7 por partida, o Inter tem que aumentar para 2 se quiser brigar pelo título. E o Grêmio tem que dobrar, no mínimo, aliás, triplicar o seu aproveitamento para dobrar o número de conquistas de pontos, triplicar o número de conquistas de pontos, para poder tentar chegar ali onde o Internacional já está. E na Copa do Brasil, nem se fala, né? Todo jogo é decisivo. Libertadores da América, idem. E é essa situação. Então, a partir de agora, tudo é decisão até dezembro. Até dezembro. Né? E, inclusive, para o Tite, né? Tudo será decisão. Porque acabou a moleza, né? Acabou o caô, como diz o Kenny Braga, né? Acabou o caô, a crítica chegou. Agora não tem mais caô. O titez, o enrolês, a Neymar dependência, o menino Ney, isso foi tudo por água abaixo. Basta ver a reação do público, né? Ninguém mais aguenta a seleção brasileira. Né? Menino Ney que já saiu sentindo o joelho esquerdo, já preocupa. Né? Não sei se não é capitanite já. Porque ele já desembarcou com cara de poucos amigos. Aquele helicóptero preto dele. Óculos bonito, né? Óculos, era. Mas tu conseguiu enxergar a cara dele, né? O óculos é tão grande que não dá pra ver muito. Mas sabe o que é? Eles são artistas, né? Eles têm que chamar atenção. Isso aí eu até nem... Tem cara que pinta o cabelo de 8 cores, né? Isso aí até não me invoco tanto se ele jogar. É verdade. Se ele andar de brinco, de pulseira de ouro. Uma vez aquele idiota do Roberto Carlos, que até é gente boa no relacionamento, no dia a dia, né? Ele disse que o relógio dele valia um apartamento no Leblon, não sei aonde, que era uma fortuna, né? Então, eles são artistas, eles têm que mostrar que tem dinheiro, tem uma necessidade. Agora, se eles jogarem bola... Ainda mais agora com rede social, né? Agora, Miola, hoje nós acordamos com uma informação aí do Correio do Povo, né? Lamentável do Internacional, mas lamentável. Eu até ia usar fiasquenta. Não é nem imprudente, não é imprudência, não é imperícia, não é desdém, não sei, é deboche, sei lá o que é. Porque a imprensa essa está no Ministério Público. Foi uma das coisas que mais chamaram a atenção, né, nesse escândalo de 2015 e 2016, foi essa parceria com essa empresa aí. Vendia passagens a preços astronômicos, que tinha parceria com a empresa do Afatato e tal. Quer dizer, já só continuou com o negócio. E a nota é pior ainda. Né? A nota que eles divulgaram é pior ainda. Dizendo que não se rompe de uma hora para outra. Mas o que precisa mais para romper? Está no Ministério Público. O troço é escandaloso. A empresa, até vou te dizer, o conceito da empresa na internet não é ruim. Eles devem prestar um bom serviço para os turistas. Mas eles têm uma relação inescrupulosa com o Internacional. E aí a tal da Piratini, essa empresa de viagens, o Internacional continua comprando passagem aérea e mais, alugando ônibus aí, para fazer trabalho com os jornalistas. Não pode. Não pode. E não pode dizer que não se rompe de uma hora. Mas é óbvio que se rompe de uma hora para outra. Com vocês eu não quero negócio. Até esclarecer tudo que está aí no Ministério Público, deu.
Tem 500 agências de turismo. Para aí, Internacional, por favor. Isso aí não é nenhum detalhe. Isso aí é um deboche. Isso aí eu sempre chamo, nas minhas críticas, de dar chance para o azar. Não dá chance para o azar. Aí quando a gente fala que é tudo da mesma vertente, eles ficam bravos. Quando o Vitório dizia que eram práticas antigas, e realmente eram, mas eu fico mais pé da vida, ou puto da cara mesmo, para usar uma expressão mais forte, é quando os caras me dizem assim, mas isso é uma prática comum. Ué, mas o sujeito não se elege para terminar com as práticas comuns, as que não são adequadas? Olha, e não é querer ser o Joãozinho do Passo Certo. Eu sei que esses assuntos são tabus na imprensa, a imprensa não fala. Hoje o Fabrício Falkowski, que é um repórter atilado, fez a matéria, como fizeram lá em Minas Gerais. Tá? E eu repercuto, eu não tenho mais esse receio de falar as coisas, porque senão o fulano vai ficar bravo, o Beltrano não vai falar para ti, como disse hoje o Caco. É por isso que às vezes eles não falam para vocês. Mas quem são vocês? Vocês, para mim, é um caminhão de melancia. Quer falar? Fala. Não quer falar? Vou fazer o quê? Quando era candidato, o presidente Marcelo pedia para vir aqui. Agora não quer esclarecer um assunto que ataca o Internacional? Pô, isso aí, o torcedor não engole esse negócio. Se essa empresa não podia fazer negócio com o Internacional, não podia fazer negócio com o Internacional. André Miola, vocês mandaram uma nota lá atrás, né? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Rec, Maurício, telespectadores. Realmente, hoje pela manhã, escutando no carro, levando meu filho à universidade, eu escutei teus comentários, né, em relação à matéria do Fabrício, né, do Correio do Povo. Aliás, é um repórter que está sempre atilado para essas coisas, né? E é lamentável a gente ver notícias assim, é triste a gente ver notícias sobre o clube do coração da gente, onde essas notícias não são das mais agradáveis, né? Porque se nós passamos por um processo traumático de queda para a segunda divisão, com todas as coisas que vem acontecendo, com o trabalho do Ministério Público averiguando as irregularidades, é prudente que se verifique a fundo todos os problemas existentes e que se extirpe, né, qualquer tipo de resquício de trabalho de empresas ou prestadores de serviços que trabalharam e que têm o nome ligado ou investigados pelo Ministério Público, né? Essa é uma prática que a gente espera sempre de quem vai assumir o clube fazer isso que realmente tu dissesse. Quem assume, procure tentar limpar o ambiente para que possa ser gerido o clube de uma maneira mais tranquila em relação a essas situações. Agora, no caso da empresa, é mais do que indício, porque o Ministério Público apresenta os depósitos, né? O que nós Cento e poucos mil, né? 163 o que nós lamentamos é que, e ao mesmo tempo, fica evidente, por exemplo, o nosso trabalho nesses 4 anos, a Corda Conselho, nesses 4 anos, a gente pontuou uma série de assuntos, nós fomos taxados de vários adjetivos que não convém, não é o momento para isso, mas a gente foi taxado de determinados adjetivos em vários momentos, e essa situação específica das agências de viagens, a gente pediu os contratos através do conselheiro Juliano Barbosa, que é extremamente atuante também, nós pedimos os contratos das empresas que prestavam esse tipo de serviço ao clube. Parece que vocês estavam sentindo esse mau cheiro. A gente quando nós estávamos lá, por ser muito poucos conselheiros de oposição, a gente recebia... Mas é por isso que eles fazem o que eles bem entendem, não tem oposição. E recebe até hoje alguns comentários que a gente vai verificar, que a gente questione, que a gente pressione, mas é muito complexo, porque a quantidade de pessoas que são oposição, mas não oposição por ser oposição, mas que estão lá para realmente fiscalizar o clube, independente da vertente política que haja dentro do Internacional. E isso é uma coisa que, infelizmente, os movimentos, eles acabam se entranhando entre eles e perdem a essência daquilo que é ser conselheiro, que é fiscalizar,
que é aconselhar o clube nas práticas, que a gente possa enxergar alguma coisa que está havendo de errado, ou que possa haver de errado em algumas práticas. E essa situação da agência, nós pedimos, a resposta que o presidente deu lá em 2017, ela dizia que não havia agência contratada, né, para esse tipo de serviço. Claro que... Deixa eu ler aqui, eu não vou mostrar aqui, porque tem a assinatura do presidente, eu não gosto muito de mostrar documento com assinatura e tal, mas a resposta do presidente é a indagação de você se tinha alguma relação fixa com uma empresa que poderia ter prestado maus serviços ao Internacional. Foi 169 mil o valor que foi devolvido naquela época. De propina? 200 mil praticamente. De propina? Pelo que se diz, né? Está sendo apurado ainda. Mas... Bom, vamos lá. Em atenção ao contido na solicitação do ofício número tal, 2017, foi de 014/2017, apresentado pelo nobre conselheiro Juliano Barbosa da Silva, informamos que inexistem contratos com agências de viagens e os bilhetes das viagens aéreas têm sido adquiridos pelo clube sem compromisso com uma única agência. Essa prática vinha sendo adotada pelas gestões que nos antecederam, mas nós estamos fazendo tomada de preço para a contratação de agência que possa atender todo o escopo de que o Internacional necessita. Estimamos concluir em 60 dias. Nós estamos faz 2 anos isso aqui. Fevereiro de 2017. Marcelo Feijó de Medeiros, presidente, e na época o presidente do Conselho Deliberativo era Dr. Mário Sérgio Martins da Silva, que é nosso colaborador aqui, presidente do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Internacional. Já está aqui conosco o Hamilton Nicolau, do Grêmio do Prata, já vou conversar com ele também, mas só para terminar essa coisa aí, para a gente mudar um pouco o tom da conversa e para introduzir aí e ampliar o leque. O acordo da Conselho terminou lá, a diretoria deve esclarecimentos imediatos à nação colorada que está cansada de ver o nome do clube figurando nas manchetes policiais. Vocês diziam na época. E aí, hoje, o que diz a nota do Internacional, a nota do Internacional está aqui também, já estou aqui com tudo, né? Está na mão aí já? Está aqui. Tá, já estou com ela aqui também. Esporte Clube Internacional, em face da matéria, jornalista, veiculada, bababá, e lá se vai. E lá no finalzinho, diz o Internacional, ressaltamos que todos os atos da atual gestão do esporte clube são praticados dentro dos princípios de impessoalidade, moralidade, transparência e lisura sob exame do Conselho Fiscal e do Conselho Deliberativo. Mas tem uma parte que diz... aqui. A substituição da empresa prestadora do serviço de logística não pode sofrer solução de continuidade abrupta em face da complexidade dos deslocamentos contratados e da grande demanda interna. As reservas em redes hoteleiras e empresas aéreas são feitas com grande antecedência, por exemplo. Mas tem uma parte da nota que diz que agora o Inter vai concluir o processo em julho, né, de contratação da... A previsão é que a nova prestadora de serviços, que vai substituir a Piratini, inicie sua relação comercial com o clube em julho de 2019. Coincidência, né? Depois que vazou. Depois que vazou. Coincidência. Vocês estavam pedindo providências lá em 2017. E aí o Inter vem com esse negócio aí de impessoalidade, moralidade, transparência e lisura, mas isso tudo isso aqui tudo é obrigação. Eles acham que isso aqui é virtude. Não, isso aqui é obrigação. A virtude era correr essa agência lá de dentro do Internacional. Essa seria a virtude. Vem aquela questão, né, Miolo? O Inter alega que faz cotação e que compra, teoricamente, de quem cobra mais barato. Mas se quem está te cobrando mais barato teve problemas na relação contigo, tu não mantém relações comerciais. Eu acho que talvez possa até não haver contrato, né? Porque o contrato pode ser um termo de contrato assinado ou pode ser uma contratação, né? Talvez isso que o presidente tenha dito, que ele contrata avulso fazendo as suas tomadas de preço. Mas, de qualquer forma, uma empresa que tem esse problema, que está sendo averiguado, né, ela não deveria fazer parte da... Não, Hamilton, sabe o que é? Eu tenho uma frase que eu digo sempre, cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. Não, mas com certeza o Internacional contratou alguma empresa de logística, né? Porque, a regra geral, os clubes têm uma empresa de logística que fazem todo esse meandro de reserva de hotel, avião, se vai ser fretado ou não. Então, alguma coisa nesse meio do caminho
não está surtindo efeito. E quanto o Rec falou muito bem uma coisa no início, logo quando eu estava adentrando ao programa, que são as velhas políticas, né? Parece que os conselhos fiscais dos clubes eles não podem apresentar quesito contrário a nada no clube. Não pode. Tu não pode apontar nada que uma direção faça, alguma coisinha que não foi bem explicado, a nota não chegou, o dinheiro não está... A gente tem, eu não sei se foi comentado anteriormente, a gente tem esse caso do Cruzeiro agora que veio a público, mas, cara, o conselheiro que apresenta isso é algo que os clubes precisam vencer. O conselheiro que apresenta um quesito, que integre a comissão fiscal do seu clube, e apresenta algum quesito contrário ou pede explicações, parece que ele fica maculado perante ao resto do conselho e a maioria, né? Então eu acho que isso é um problema grave, um problema que a gente tem que resolver nos clubes de futebol em geral e com certeza, pelo menos na empresa de logística que o Inter deva ter algum contrato, sim, esta também esteja direcionando os contratos para alguma empresa específica que está gerando esse tipo de problema, né? Só salientando, Rec, que no primeiro ano, no meu retorno ao Conselho Internacional, eu fui para a plenária, depois de analisar alguns números, e pedi o rompimento do contrato com a SGS, né? A SGS que era a empresa de homologação e licenciamento. Contrato esse que eu pedi no primeiro ano, depois reforcei várias vezes na plenária, contrato esse que representou um prejuízo de receita ao internacional de quase 7 milhões de reais. Hoje está na justiça, o clube esperou 3, 4 anos. Na época era o Luiz Henrique Nunes, né? Isso, na época era o Luiz Henrique Nunes. Que é o vice-presidente que não foi citado no Ministério Público. O contrato da SGS ele já vinha da gestão anterior, passou pelo Nunes, eu pedi o rompimento ao Nunes. Nunes, que aliás agora tem uma empresa de marketing. Ele estava e representação de jogadores. Estava em Portugal assistindo o jogo do Sport esses dias. Né? E caberia a quem? Não, na realidade esse contrato foi questionado por mim, né? Foi falado ao conselho todo, né? E onde a gente pediu o rompimento, porque a gente dizia que a empresa não ia conseguir honrar os compromissos, já estava com um valor, com um débito elevado para com o clube, então além do clube não receber o produto, ele deixava de vender o produto, né? Tem duas coisas distintas, além de tu não venderes porque não tem o produto, tu deixa de vender, deixa de receber a receita oriunda do valor do contrato, né? SPR, não? SPR, não é SGS, desculpa, SPR. E, no fim, acabaram dando razão para mim, acabaram entrando na justiça contra a empresa e o valor que está em voga aí, em litígio, é equivalente a 7 milhões de reais. Quer dizer, é lamentável. Mas é isso, né? A gente fica muito triste em relação a isso, porque não é o assunto que a gente gostaria. Eu estou marcado com o Bruno aqui para vir no programa desde quinta-feira passada. Eu tenho dito para ele que eu tenho tentado desintoxicar um pouco da política do Internacional e ontem bateram um pé para eu ir no programa do Acorda Conselho, que a gente tem feito de vez em quando, e eu vim aqui pela relação de amizade com vocês, mas é difícil a gente falar, né? Porque é pesado. É pesado, é um assunto pesado, não é agradável, né? Mas o Hamilton disse uma coisa interessante. Quem fala parece que é inimigo. E outra, isso aí não chega no vestiário, não precisa criar alvoroço. Quando se rechaça a ação do conselheiro, é que se cria o alvoroço. Porque aí acaba chegando na imprensa, porque a imprensa quer as coisas às claras. Olha o que aconteceu com o Cruzeiro. Esse negócio de jogar tudo para debaixo do tapete, achar que engaveta conselheiro com comida, com medalha... contrata cara para assar a carne, pelo amor de Deus, mas muita chinelagem. Acho que o pior não é achar que engaveta. Muita chinelagem. O pior é há 50 anos engavetar, não é achar que engaveta. Porque se há 50 anos tu faz... Não, há 50 anos é muita coisa. É o que disse o presidente, que há 50 anos o Cruzeiro contrata conselheiros para prestar serviço para o clube. Não, mas até isso aí, vá lá, daqui a pouco tem uma empresa e tem preço, custo-benefício bom, e fica tudo comprovado, documentado. O que eu quero dizer é para votar com o presidente. Mas é óbvio, Rec, eu te contrato, eu quero algo em troca. Se eu escolho a tua empresa, eu quero algo em troca. Não, e outra, a imprensa também, as torcidas organizadas,
Nossa senhora, é um monte de engajamento. mas Isso ferra o clube. Ferra o clube. Tem algumas práticas que a gente vai demonizar o Cruzeiro agora que todos os clubes fazem. Hoje, Todos. Era não necessário. tira nenhum do Brasil, tu não tira nenhum. A minha primeira reação quando vi aquela matéria, para mim é quase infantil isso aqui. Porém, É que do jeito que eles construíram, parece um monstrengo, né, na Rede Globo. Não, mas aquilo ali, quanto tempo nós debatemos aqui nesse programa? É que aqui nós debatemos tudo. Quem nos acompanha sabe que aquilo ali pode estourar. Não, e o que eu acho... Que é uma bolha. Que assim, o Cruzeiro contratou alguns conselheiros. Vamos lá, a gente tem alguns personagens nossos, gaúchos, que iniciam como conselheiros, vão para o departamento de futebol, acabam demonstrando alguma aptidão ou algo do tipo, ou outras E viram questões. profissionais. Viram profissionais de futebol e daqui a pouco esse cara foi contratado. Pode ser o que aconteceu lá no dossiê do Cruzeiro, um ou outro. Mas o que me chama a atenção é que o que me aqui pareceu o Avancini é um Cruzeiro, caso, o Rui Costa é outro caso. Sim, o Pelaipe também. O Amodeu era conselheiro. Pelaipe, Amodeu. Só que No Inter tem um outro lado das finanças também. Como é que é o sobrenome dele? Até fugiu agora. Não quero chutar. tô lembrando. Desculpe. Não, capaz aqui. Não perderia nem de raciocínio. O que me preocupou não, né? Porque na verdade é outro clube, mas a gente fica ressabiado. É que me parece que o Cruzeiro ele tinha uma política Diferente. realmente pagamento aos conselheiros para daqui a pouco ter uma união e um apoio a decisões da presidência. Giovanni aí, sim, Zanardo do Inter. Aí eu acho que a coisa realmente no Cruzeiro Extrapolou. saiu um pouco Do tom. do tom. Não, ali violentou tudo. É quase que um mensalinho. Não, Com é um certeza. horror. É torcida organizada, tudo. O problema do Cruzeiro, eu não tenho nada contra um conselheiro deixar de ser conselheiro ou abrir mão da sua posição de conselheiro do clube para prestar serviço. O problema do Cruzeiro é que o cidadão era contratado pela direção e seguia com poder de voto. É óbvio que ele vai votar a favor da direção, por mais absurda que seja a votação. Porque ele está recebendo para isso. Mas tinha um cara lá que ganhava para fazer comida. O cara ganhava para fazer churrasco. Não. O Cruzeiro realmente saiu assim, extrapolou todas as notícias que se tem de clubes, de como os clubes tratam. Eu não sei até que ponto os problemas do Internacional poderiam se assemelhar ou não, mas eu acho que o do Cruzeiro realmente passou totalmente. Não, mas do Internacional, se for analisar, o mínimo que foi divulgado já é inacreditável. É que o Inter tem... Uma viagem para a Europa, 40 mil. É que o Inter tem um número menor de protagonistas, né? No Cruzeiro, como tu tem muitos conselheiros... O Cruzeiro ele quase comprou como se tu estivesse comprando o Congresso. Algo semelhante ao que acontece. Não, mas a operação do nome da operação do Internacional é sensacional. Rebote. Eu acho assim que o futebol sempre tem alguém pegando o rebote. O futebol brasileiro, na realidade, precisa ser passado a limpo. Assim como a nação precisa ser passado a limpo, nós que vivemos nesse país, nós não queremos esse país para nós morarmos e nem para os nossos filhos morar. Então a gente sabe que algo precisa ser feito, né? Precisa ter um pouco mais de moralidade e de ética nas relações pessoais e nas relações de trabalho das empresas para com funcionários, para com fornecedores. É necessário uma medida um pouco mais drástica em relação àquilo que acontece no futebol brasileiro. O que a gente viu sair no Internacional e está acompanhando com um belo trabalho do Ministério Público, ele representa um percentual daquilo que o clube arrecada, que é praticamente o percentual da parte administrativa. E o pior é que para muitos de nós não é surpresa, né? A maior parte de uma receita do clube ela está envolvida no futebol. E o futebol é a real caixa preta, onde a gente vê aquilo que está acontecendo no Cruzeiro. Ali está a grande caixa preta. Mas o Fernando Carvalho agora não está mandando no Cianorte? Quem é o técnico do Cianorte? São profissionais, tem que trabalhar, não tem problema nenhum. Mas são as relações criadas no futebol. É o capitão Bolívar. Eu desconheci a informação. Então não precisa nem fazer força para... Quem é que o Rui Costa levou agora para trabalhar no Cruzeiro?
Sim. No Galo. Galo? Júnior Chávari. Não, vamos nós, né? Vamos indo. Né? Isso é Do uma... Cruzeiro ali que vocês estavam falando, aquela história de pagar os caras das torcidas organizadas para ter uma TV. Tem um que tem uma televisão que não sabe falar. O rapaz é analfabeto de pai e mãe e tem uma televisão dizendo que é como se fosse o SBT, a Globo. Eu me emocionei. Né? É um digital influencer e tem aos montes, né? Ah, tem. Mas tem. ali me parece que no E Cruzeiro... tem uns que ganham bem. Só que ali no Cruzeiro me parece que foi a forma com que eles se utilizaram para fazer... O cara tem que cuidar com as palavras, né? Mas uma espécie de uma lava-roupa de dinheiro ali, se vocês me entendem. Porque eles se utilizaram de um canal, eu até nem digo que ele... Não dá nem para se comparar a um âncora, né? Mas ele tem apelo para com a torcida unicamente e para com aquela torcida organizada, não para com toda a torcida do Cruzeiro. Não é como a gente tem, posso citar, por exemplo, do Grêmio, vamos supor, daqui a pouco o Gaúcho da Geral. O Gaúcho da Geral, ele não é... O apelido dele ficou como Gaúcho da Geral, mas ele é mais da torcida. Esse do Cruzeiro, ele não é da torcida. Agora é excelência. Nosso deputado. Nosso deputado. E o Juliano fazendo um bom trabalho. Tá dando ideia. Tá dando um bom trabalho. É que assim, Sabe, quando a gente fala em apoiar um influencer, eu vou citar um caso do Grêmio. Se o Grêmio decidir destinar uma verba publicitária para o Ducker, que faz fotos maravilhosas da torcida, faz um trabalho muito bacana, foi no sorteio da Libertadores, ok, é um influencer que fala para a torcida. Esse é um trabalho correto. O problema é quando você paga para alguém que não faz um trabalho correto. Mas repare que o exemplo ele não eles não são uníssonos. O Ducker, ele é da torcida. Eu tenho foto baixada no meu computador do Ducker, eu não sei quem é. Se passar na minha frente, eu não sei quem é. Entendeu? Eu não sei. Não, até conheço, assim, de relance. Não, é que assim, ele de certa forma é um influencer digital, que é o que esse cara vem de ser. Não, este do Cruzeiro, ele é um dos cabeças da torcida. Da torcida. Da organizada. Ele é daquela para garantir a reeleição. Daquela organizada. E aí o que tu faz? Não é nem para garantir a reeleição. Mas os caras se associam hoje para entrar na torcida. Dá um caminhão de voto. Não. Mas não Dá um caminhão de voto. Mas não é nem pela questão mais do... se for a R$10. Né? Olha, teve uma época, eu divulguei e denunciei na época na Rádio Guaíba, que na eleição a Fatah estava patrocinando uma torcida organizada. Qualquer semelhança. A boca miúde. Eles só se utilizaram da TV, a TV Máfia Azul, eu acho o nome. Que é o nome da torcida. Eles se utilizaram de uma TV ali, montaram daqui a pouco um CNPJ ou algo do tipo e... Fato que essas... Carrega a grana ali. O fato que essas coisas acontecem porque os interesses são muito grandes, né? E se perdeu um pouco a retidão E dá para fazer a coisa certa. Da forma de que o futebol vem acontecendo. Não Parece que o futebol a gente não pode fazer a coisa certa. Tem que saber qual é o problema do futebol, Rick. Vamos parar para imaginar, assim. Eu não sei de cabeça, tá? Mas quanto gira o orçamento de Grêmio e Inter? 300 milhões, 350 milhões. Eu ia falar na casa de 400 milhões. Não, o Grêmio esse ano vai a 450. Eu tava num quase ano, 500 não é do Grêmio. neste ano, é num ano. Desde a venda do Arthur, perfeito. deu 450, girou no Pensa Grêmio. comigo, a gente deve ter no máximo aí o quê? Uns 2 ou 3 municípios no Rio Grande do Sul, 4 que se equiparem a essa, como se fosse o PIB do município. Aí tu tá num clube, onde o dinheiro é meio que... Tu não tem um dono específico, é algo complexo essa situação. O clube é da torcida, aí o dirigente vai lá e faz uma asneira financeira, ninguém responde por isso, entendeu? No sistema político, tu responde por improbidade. E no futebol, tu não responde. Aí tu tem um orçamento de 450 milhões. Para te tirar 300 mil por uma TV, não sei o que, lá azul... Parece nada. Não é nada no orçamento. E aí o que acontece? Aí cabe ao Conselho Fiscal ir lá e começar a ir na migalha. Porque não vai ser grande vulto, não vai ser 1 milhão para a empresa de turismo que fosse, para a empresa de logística. Não. 70, 80 mil para uma madeireira que fez um piso não sei aonde, que nunca foi trocado. É nessas notas que o Conselho Fiscal dos clubes tem que ficar atento.
porque é mais... Tá escancarando isso aí, né? Eu? Não, tu. Isso tá vindo... Tá aflorando? Tá aflorando. Ah, claro que tá. O Mas caso eu do acho- Inter é emblemático, não houve obra, eu brincava aqui. Essas obras devem ter sido feitas no céu. Não, mas, Rec, é o momento que a gente está vivendo. Não aparecia É o momento. obra. É o momento. A gente tem na história, assim, eu não vou ficar aqui daqui a pouco demonizando o Grêmio, que não é o meu papel, né? Eu tô aqui para defender Sim. o meu clube do coração. Mas isso também aconteceu no Grêmio, entendeu? Com mármores. Agora é o Inter que a coisa realmente O saiu... a estádio público. do Cruzeiro, o estádio do Corinthians tem... Ah, não, o estádio do Corinthians é uma piada, né? O que ele tem de granito lá, porque tu não consegue botar valor, né? Não, sabe que eu Pode não, custar o estádio- R$100 e tu cobra tu 2. sabe Não, que isso é uma piada. eu fui fazer um jogo no Pinheirão. O Grêmio decidiu lá uma Copa Sul em 1999. Mas antes eu tinha ido fazer um jogo de enfrentamento de seleções. A seleção do Paraná contra a seleção do Rio Grande do Sul. Foi nos anos 80. E já estavam construindo aquele estádio. E eu me lembro que o Onaireves Moura, que depois estourou tudo, que foi tipo de escândalo na polícia, na política e na polícia com ele, era o presidente da Federação Paranaense de Futebol. Se não me engano, de trás para frente da Severino ou Severiano, o Onaireves. Né? E aí o Onaireves, a gente brincava lá entre os repórteres, o que já foi de ferro nesse estádio aqui. Aí eu brincava, no Pinheirão é ferro e ferro, ferro e ferro. O que tinha de nota de ferro lá, os caras que davam para construir metade do estado do Paraná. Construção do Itaipu. Mas Construção do Itaipu. Ô, Rec, até não é flauta, tá? Mas assim, realmente a mim não me preocupa muito por ser algo do rival, né? Mas o que eu acho que Sirva de exemplo. talvez, não, você vai entender, Rec, talvez, eu não sei se o nobre colega pode te esclarecer também. André Miola. Mas se o André consegue, mas eu andei ouvindo, a gente conversa. Às vezes a gente sabe mais do Inter dentro do Grêmio, às vezes tu sabe mais do Grêmio lá no... A coisa, tu conversa, tu acaba conversando com outros que são conselheiros do Internacional, e o que eu volto a dizer, não me preocupo, mas o que o Colorado deveria se preocupar, e é algo que eu já ouvi de pessoas diferentes, eles até usaram o jargão do tem muita água para passar nessa ponte ainda. Aí eu levo medo. Porque se ainda realmente tem muita água para passar e já é emblemático o que está sendo divulgado e o que o Ministério Público investiga, se ainda tem mais coisa para passar... Passou um tempo agora sem divulgarem nada. Eu acho que se tivesse acontecido uma auditoria no futebol. Aí sim. E que tivesse pego, além dos anos 2015 para trás, 2015, 2016 para trás, talvez pudéssemos ter uma coisa bem... Mas não foi aí que robusta. caçaram a palavra do Vitório Piffer quando ele estava se pronunciando no Conselho? Exato. Quando ele começou a dizer, bom, agora eu vou falar, esgotou seu tempo. Seu tempo, candidato. Mas principalmente se tivesse entrado... Foi quando ele foi fazer a última defesa, não foi? Exatamente, quando ele acabou o tempo e aí a gente pediu, deixa falar. Porque ele... E aí o presidente do conselho cortou o microfone e ele não conseguiu falar. Eu não estou defendendo o Vitório, mas a gente como conselheiro e como... Era a última, era o bota fora. E como conselheiro imparcial, nós queríamos escutar toda... Mas se ele quiser falar, pode vir aqui, usar 1h30 de cadeira cativa, que não tem problema. Mas tem que vir aqui falar a verdade. Mas nada impede dele falar, né? Tem que fazer um juramento, nós trazemos uma Bíblia aqui, o cara faz um juramento. Vem aqui me aplicar, não. Daí vai dar pau aqui, vai dar briga de novo. Mas tem as máquinas aquelas... Traz o oficial de justiça. Mas tem as máquinas aquelas traz o que... oficial de justiça, redige tudo que ele falou. Mas tem uma máquina que tem o mentira? capacete que coloca o detector de mentira, quando a pessoa mente, ele apita. Eu vou trazer isso. Esse aí podia botar dentro do Internacional lá. Não, é que a questão é assim, Miola. Ele quis falar no conselho e caçaram a palavra. Na hora, mas ele podia. Mas o conselho era o né? lugar adequado, eu estou brincando aqui. Claro. A gente até Claro gostaria que que ele viesse aqui, ele não vem, só vai no microfone oficial, que ele fala o que ele bem entende e ele aplaude. Bom, mas aí, o microfone oficial que eu digo com que ele elegeu, que é light. Normal. Tá? E aí vai lá, fala sozinho, não rebate, e ainda proíbe os outros de rebater e tal. Mas aqui ele não viria, porque quando ele veio, ele não veio aqui uma vez. Quando ele era candidato à presidência do Inter, já estava eleito, daí eles não vêm. Eles vêm quando tem. Né?
Aí ele não veio porque ele disse que eu não era imparcial o suficiente para conduzir o debate. Eu disse, presidente, Por favor. eu não sou imparcial no dia a dia, porque eu tomei posição na eleição, não tem problema. Sempre o lado onde está pendendo a moral, os bons costumes. Na eleição do presidente do Grêmio, Paulo Odoni e Fábio Koff, eu pendi para o lado do presidente Koff. Acho que o Grêmio não podia quebrar, né? Bom, mas aí eu disse, presidente, eu respondi aqui porque depois ele brigou com o assessor de imprensa, que era o Cabeleira? Cabeleira, né? Eu disse, Cabeleira, a nota está mal redigida, inclusive, aqui. Mas eu li a nota. Não. E nos outros dias, eu posso não ter sido imparcial. No debate, a gente é imparcial. Para conduzir. Porque é papai e mamãe. Pergunta e resposta, pergunta e resposta. Não, mesmo que tu queira, tu não dá opinião no debate. Então é burra. A opinião, além de tudo, era burra. Mas é porque ele não vem em microfone onde ele possa ter uma pergunta mais difícil. E hoje a gente sabe por quê, né? Hoje a gente sabe por quê. Quem não deve, não treme. Acabam evitando a possível exposição, né, o desconforto que pode gerar um tipo de pergunta. E nem todos a gente tem visto que, com o passar dos anos, são poucos repórteres e jornalistas que são incisivos nas suas perguntas. Né? Então vira uma resposta... Confraria. E a imprensa não pode deixar de fazer o seu papel. Eu tenho ouvido aqui, ali, acolá, engajamentos. Pois é tão feio. Tu pode até ser amigo do dirigente, tu não pode ser engajado. Porque senão, quando tu tiver que dar uma notícia, tu estando engajado... Tá, mas Rec, é fato ou é mística que existem repórteres e integrantes da imprensa em contra-cheque, vamos dizer assim? Não, isso eu não sei, isso eu não vou entrar nesse detalhe, porque isso aí eu nunca vi. Se eu tivesse visto, eu já ouvi, e ouvi com riqueza de detalhe. Pois é. Colegas que até me surpreendem. Mas eu acho que aí é mais difícil. Daqui a pouco tem um cala-boca. Mas é que às vezes... Uma gorjetinha. Às o que é vezes pior é ainda, onde a gente não o cara espera, se vende né? por pouco. Às vezes tu não espera aquele cara. Aquele cara tem até uma certa notoriedade. Tu diz, não, esse? Não, capaz. O cara tá todo dia no horário nobre. Seja na rádio, seja no... Mas eles sabem quem procurar, viu? Pois bem. Sabe que o Zac uma vez me disse numa festa, a Milton Nicolau, André Miola, Maurício Freire, ele disse assim, as vítimas, elas são identificáveis. Diz que o diabo sabe para quem mostra a cara. Com certeza. Vai naquele que é batata. Mas isso é em todas as áreas, né? Infelizmente. Com certeza. Todas. O país O comprador, o vendedor, não sei o quê. O cara tem que cuidar disso. Até porque a imagem é uma só, né? Termina. Sim. Ah, não, depois. Termina. Aí um fala pro outro, o outro fala. Aí tu olha, vai no currículo. E é uma questão de credibilidade, né, Henrique? Eu acho que depois que tu perde a linha de confiança, seja com o teu telespectador, com o fã, do jeito que tu quiser chamar, ou com a mídia em geral. Por isso tem os tabus. Tem cara que não pode falar de determinados assuntos, porque o interlocutor vai dizer, mas para aí, quem é tu? Mas isso, Henrique, agora me vem uma frase... Eu acho que foi na Grenal, foi a primeira vez que eu participei em rádio com você. E aí, certa vez, você foi lá, fez uma pergunta, assim, mas o Grêmio do Prato, vocês não se aliam, vocês não sei o quê. Por quê? Eu falei, passivo político, Passivo, me lembro até hoje a resposta. Passivo político. Tu carrega o passivo. Quando tu perde a credibilidade, porque tu fez algo... Assina junto, né? Tu assina junto. Aí tu tem um integrante, vamos supor, vamos trazendo para a vida política do clube. Tu tem um integrante no teu movimento político, tá? Até então tu desconhecia os atos, fatos que ele fazia. Beleza, tudo bem, desconhecia, né? Quem não desconhece. A partir do momento que tu tomou conhecimento e tu abraçou aquele cara e disse, não, tu vê, pois bem, porém, entretanto, contudo, o que tu acabou de fazer? Tu avalizou aquele ato. Tu trouxe para o teu movimento político, para o teu grupo político, um passivo político que não vai se exaurir ali na frente. Porque daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, talvez venha a conta. E uma hora tu vai querer... Naquela época tu estava junto. Vem a conta. E aí o que o cara vai dizer? Não, mas pera só um pouquinho. Você está querendo apontar isso aqui, mas lá em 2000 e alguma coisa... Houve isso, o seu Agora, são muito poucos movimentos que conseguem permanecer híbridos.
É muito difícil. A gente vê que dali a pouco acenam com um determinado cargo e quando vê tu perde pessoas que são relativamente importantes de um movimento e tu acaba ficando sempre com o mesmo número de pessoas que são fiéis ou que têm um princípio de definição mais ortodoxo, mais definido. Mas veja... Então, esses, no caso, acabam com o tempo, como não entram para a confraria, né, ou, como disse o conselheiro do Cruzeiro, como não fazem parte das vaquinhas de presépio, esses acabam sendo expurgados, né? E aquilo que sai externamente de dentro do conselho, através de influencers, através de notícias, elas não, como o Internacional, por exemplo, tinha dentro do estatuto a transmissão das reuniões do Conselho Deliberativo. Durante 4 anos que o nosso movimento participou, tivemos um trabalho efetivo, importantíssimo, nas coisas que acabaram saindo para fora em relação ao que está sendo investigado hoje. O sócio não sabe quem é o André Miola, quem foi o Thiago Issa, quem foi o fulano, o Beltrano, o Ciclano, o Juliano Barbosa, então o resultado de campo ele continua sendo preponderante na eleição de pessoas que vão participar de um conselho deliberativo. O que é uma tristeza, né? Porque se misturasse no sentido mais amplo da palavra, né? Fosse uma coisa discutida, debatida, no conselho, aberta, as próprias pessoas da sociedade iam se interessar em ir lá para dentro. Com certeza. Porque daí iam dizer, eles estão debatendo esse assunto, sem tabu, sem nada, vamos para... Né? Dirigente remunerado, ok. Tem que ter funcionário bem pago em tal setor, para não haver... Eu tenho para mim... Custo-benefício. Custo-benefício. Eu disse aqui, como é que nenhum funcionário do Internacional entregou aquele monte de adiantamentos? O cara tinha cara ali, um Salomão Rachid, né? Não é possível. Como é que o cara não vai denunciar? Mas o cara vem aqui toda semana pegar um dinheiro se é um funcionário enorme, com nota de A, B, C, nada a ver, um troço. Não pode, se não tiver funcionário, não... Por mais poder que tem o cara, o vice-presidente tal vem aqui e faz o que bem entende. Não. Aquele de confiança do clube. Eu acho que aí entra numa esfera que o funcionário, aquele, por mais abnegado que ele seja ao clube, ele não vai conseguir. Fica com medo. Não, é o elo na corrente, né, Rick? Tem o elo mais fraco e ali vai ser o funcionário. Porque esses dirigentes a gente acaba... Principalmente nesse do Cruzeiro. Tu acha que isso está numa área assim do... Não, isso está muito... Eu acho que não vai sobrar nenhum lá, hein? Acho que não vai sobrar nem o presidente. Eu vou dizer uma coisa para ti. Eu acho que eles vão varrer tudo de lá. Depois desse barulho aí da Rede Globo... Eu torço que aconteça uma coisa muito firme, muito forte no Cruzeiro. Vão varrer tudo. Porque eu escutei numa reunião que a oposição faz mal para o Conselho Deliberativo. Eu escutei aí um dos exemplos que foi usado pela pessoa... nobre e de um cargo elevado dentro do Internacional, é que o Cruzeiro não tem oposição, o Atlético Mineiro não tem oposição, o Atlético Paranaense não tem oposição. Por que nós precisamos ter oposição aqui dentro? Eu na reunião sentado. O Exército Brasileiro. E eu na reunião sentado, sendo um dos únicos oposicionistas. Eu voltar, vou levantar da reunião e dizer, o que eu estou fazendo aqui? Né? Aquilo foi direto para mim. Né? A gente sabe que foi direto para mim. Então, os associados aí entendam que é necessário ter fiscalização, que é necessário ter oposição, que nas próximas eleições o Internacional não pode incorrer em situações como aconteceram na queda do clube, que isso aí foi reflexo de toda uma parte administrativa. O que acontece no futebol, ele é reflexo da parte administrativa. Isso não impede que tu venhas ganhar um campeonato ou fazer um bom trabalho e, ao mesmo tempo, o clube venha se endividando, crescendo endividamentos em várias áreas. O Cruzeiro é o exemplo, né? Então... O Cruzeiro quase
dobrou, triplicou a dívida dele, que já era altíssima, ganhando títulos. Ganhava, a impressão que gera é que que vai dar superávit, porque daí tu dá aquele joguinho no balancete do final ali, no encerramento da gestão, tu faz um joguinho, mostra um superávit. Foi o caso do Arrascaeta, né, que eles utilizaram, que eles colocaram antes do término. Sempre tem isso aí. A negociação do Arrascaeta foi em janeiro e entrou no balanço do ano passado. A situação do Sonda, né, no Internacional é outro exemplo. A situação do perdão da dívida, né? O clube se submeter a ter um perdão de dívida para se enquadrar dentro de uma lei, que é a lei do Profut, onde o clube não poderia passar de um determinado valor. Só um pouquinho. Vamos ver e vamos tentar fazer as coisas de uma forma diferente para não ter que precisar desse tipo de situação. O que eu fico contente é ficar sabendo, por exemplo, que o Iago vai ser vendido, que pode sobrar um excelente dinheiro para o Internacional. Isso é o que move a paixão do torcedor, isso é o que move a emoção do torcedor estar na arquibancada, lotando o Beira-Rio, torcendo que o clube seja campeão, e acaba esquecendo essas coisas que acontecem, mas em determinado momento, uma vez a cada 2 anos, quando tem que chegar lá e depositar seu voto, o sócio tem que chegar, ter a consciência e entender o que acontece dentro do clube para que a gente não incorra em situações como aconteceram no passado. Bom, o Internacional enfrenta o Paysandu amanhã, 7h15 da noite em Belém do Pará. Zeca retorna ao time. Convocado, o Iago está fora. O Wendel vai ser o substituto. Aliás, o Wendel ficou impressionado que o Internacional tem torcida em todos os lugares, né? Edenilson deve ter condições, pode ser titular. Eu acho que não tem por que não atuar, né? Senão não iria até Belém do Pará. A dúvida entre Sarrafiori, D'Alessandro e Parede, acho que vai jogar o Sarrafiori. Guerreiro pode ser preservado com os Sobis entrando na equipe. Lomba, Zeca, Emerson Santos, né? Cuesta, Wendel, Lindoso, Edenilson, Nonato, Sarrafiori, Nico e Sobis. Esse é muito provavelmente o time titular. O Parede, o D'Alessandro, o Guerreiro vão ser alternativas de banco de reservas. Vá que complique, né? Direção antecipou o término do contrato do Meia Camilo, que fechou hoje, me mandou o narrador Marcos Feijó, me mandou lá direto de Chapecó, por 2 anos com a Chapecoense, está indo de carro com a família, já vai, em definitivo, está chegando lá em Chapecó daqui a pouquinho. Grêmio recebe o Juventude amanhã, 9h30 da noite na Arena, com dores no tornozelo direito. Alisson está fora. Em princípio, PP deve ser o seu substituto. Tem aí o Tassiano, Montoya correndo por fora, mas acho que vai dar PP. Tardelli ainda não tem condições físicas de começar uma partida, segundo o próprio Renato Portaluppi. Aliás, o que fez de faculdade o Renato, hein? Educação física, medicina, nutricionista... versátil. Faculdade de... Um cara experiente, né? Um cara que domina todas as áreas do futebol. É impressionante. Sabe até quando o guri está pronto. Não tá? Eu tinha 50 jogos já como profissional, o Rodrigues, e nós vimos que está pronto do que alguns que nunca ficarão prontos, né? Bom, zagueiro Rodrigues terá a sequência na equipe, se eu morder essa língua. Bom, Felipe Viseu vai ganhar vaga no ataque do André. Também, né, André? Também, né? Quantas oportunidades, pelo amor de Deus. Eu escutei. E não dá para dizer que o André estava jogando mal, né? Não. Ele vinha com boas participações. Só que é aquela velha máxima do futebol, atacante vive de gols. Mas não dá para dizer que estava tão bem também. E tem que matar, o Grêmio tem que fazer gol amanhã. Mas o André, ele era muito capaz para fazer algumas triangulações e 2 toques, ele tem uma visão boa, ele dava umas diagonal na questão de assistência muito boa. Não estou dizendo que ele era craque. Não estou falando isso, não cheguei nem perto disso. Mas não dá para dizer também que estava sendo péssimo. Não estava me vindo a palavra nutrição, né? Faculdade de nutrição. Diga. Deste o Internacional se livrou. Não sei porquê, acabou não vindo. Mas eu escutei a entrevista, o Marcos Marino pode estar nos escutando em casa, que o André era o centroavante talhado para o Internacional. Ainda bem que talhou o leite. Ainda bem que talhou o leite e foi pro co-irmão. O Marcos Marino
eu tava certo, o André não. Bom, mas A corneta hoje aqui tá brava, A hein? história de mas que cairia como uma luva no sistema, a gente ouviu no caso do Grêmio eu também. tô- Mas eu marchei nessa aí. Não, mas ô Maurício, só uma Quem? questão. O André se dizia, quando foi contratado, que caía como uma luva. Eu marchei. Mas o André vinha de um time mediano do esporte. exatamente. Vinha de um time bem. mediano do esporte, botando gol um atrás do outro. O time que jogava treinando por lá. ele. O Falcão treinando lá. Não. Ele jogava. Não, bem. Ele não, metia não pra jogava dentro. pra ele. Metia pra dentro, Mas aqui, ó, pra jogavam fazer por aqui, ele. pra entrar aqui na casinha, Não, o que eu acho, assim, ó, sinceramente, assim, o que ocorre com o André, tá? O André, ele vem daquela geraçãozinha ali, é geraçãozinha mesmo, cara. Santos. Daquela geraçãozinha do Santos, que se tu não ficar tratando a pão de ló, eles acham que pode tudo, porque são boleiro, porque são craque, porque jogaram com craques. Bom, aí é diferente. E alguns craques que, cara, eu digo, não vão ser o melhor do mundo e o Brasil não vai ser campeão enquanto depender desses caras. Não vai. O Mbappé tá mais próximo de ser melhor do mundo mais do que o Neymar. próximo, muito mais próximo. E aí o que ocorre? O André é dessa fase. E aí o que acontece? O que ocorre com o André? Ele vem muito bem como centroavante do Santos, se perde. Aí faz ali uma participaçãozinha ali no Atlético Mineiro considerável, meio banco, fazendo um ou outro gol importante, se perde. Aí vai lá, se acha no esporte, se perde. Aí vem pro Grêmio, não engrena. Aí quando tá começando a engrenar, entendeu? Aí, cara, eu acho que falta um pouquinho de concentração, de profissionalismo, que é o que falta para uma boa parte dos jogadores, é profissionalismo. Tá muito fácil jogar futebol hoje em dia, cara. Tá muito fácil. Tu pega jogador comum, mediano. Não tô dizendo que não é jogador que sirva pros clubes, mas é como o Ramiro. O Ramiro, alguém aqui acha o Ramiro craque? O Ramiro acertou o meio-campo do Grêmio e o Grêmio sim jogou um dos melhores futebol. Do futebol do Brasil e quiçá da América do Sul. Mas o que ocorre? É jogador esforçado, é jogador profissional. Provavelmente tu não vai encontrar Cumpre a uma foto do função Ramiro. tática. Não vai encontrar uma foto do Ramiro fumando, bebendo, com um copo de uísque. Talvez tu não encontre. Eu costumo dizer, isso é muito de estrutura familiar. Eu acho que os clubes de futebol, e é uma coisa que a gente discute muito dentro do Grêmio do Prata, o momento que tu chegar lá na base e tu começar a cobrar dessas crianças, cara, seja identificação com o clube, demonstrando a história do clube, cobrando que eles estejam numa estrutura escolar boa, porque o jogador tem que ser inteligente hoje em dia. Não basta ele ter qualidade, não basta tu nascer com o dom. Tem jogador que não tem o dom, vamos e convenhamos. É o que é a diferenciação. E eu emito minha opinião, prefiro até o Cristiano Ronaldo. Mas o que lhe parece quando tu compara Cristiano Ronaldo e Messi? Que um nasceu com dom e o outro treina para ser aquilo ali, para ser o melhor do mundo. É claro. É o que eu quero a obsessão, né? O que eu quero demonstrar com isso? O que o Cristiano Ronaldo é? Ele é um excelente profissional, ele é um excelente desportista, ele provavelmente deva ter uma boa estrutura familiar por trás. Bom, a gente tá aí, cara, a gente tá perdendo um jogador que iniciou prematuramente no time titular do Grêmio, era para ser craque. Botaram com 18, 19 anos, a estrutura familiar dele é péssima, a esposa que ele encontrou não é... Porque eu digo, aquela frase também é correta, atrás de um grande homem existe sim uma grande mulher, ele não encontrou uma grande mulher, Acho que puxou mais para baixo. E aí o que ocorre? Tá aí o papel do clube, tá aí o papel de, daqui a pouco, aquela questão do custo-benefício que a gente está falando de profissional. Será que o clube não deve ter, não deveria ter uns 3, 4 psicólogos na base, o profissional, meu velho? Os caras Mas já tão... muitas vezes tem. Muitas tem. vezes. O problema não da dão, base. Maurício. Não dão atenção, Maurício. Hamilton, Eu cravo pra ti Hamilton, que eu tenho o vivência. problema é que Não assim, dão. ó, eles até dão estrutura na Eles têm base, estudos, né? eles botam psicólogo lá, só que aí o Miola, ele tá mal na escola, ele não tá seguindo muitas regras, mas é craque, então pode tudo. E outra coisa assim, ó, Mas que eu aí acho é que o erro do clube, eu acho que esse craque não vinga depois. eu acho que o problema é mais complexo, tá? O problema ele é cultural. Tá? O Brasil virou o fio. A forma de trabalhar a categoria de base, a formação dos nossos jogadores, ela acabou mudando, né? E os clubes perderam a mão de como formar atletas. Tu não forma jogador, tu forma um cidadão e tu forma um atleta. Exatamente. Então, para fazeres isso, tu tem que ter uma concepção construída dentro do ambiente do clube, em cima da cultura e da existência do clube, dos mais
mais de 100 anos que o clube tem, formando uma estrutura de base, com um estilo de jogo que o clube vai jogar e com algumas exigências, dentre elas a parte disciplinar, né, e a parte de formação de um cidadão, que tu vais ter mais adiante, colher esses frutos sem essas coisas de tu ver o jogador para ter que aparecer, botar um óculos de 50 metros de largura, ou usar uma saia, ou usar uma saia. Então, assim, porque ele não vai ter necessidade, ele não vai ter necessidade disso, que talvez a condição, talvez a condição financeira que tu tenhas nascido e aquela que tu conseguiste atingir na formação da base, esse trabalho, quando tu atingir esse patamar mais elevado, tu encara ele com mais normalidade. Mas para isso há que se investir em vários setores na base. Tu falasse da área de psicologia, sem dúvida tem que ter. Mas nós precisamos profissionais capacitados que treinem os exatamente. Mas é claro, a ideia da Double Pass, por exemplo. Lá na frente, o custo mísero vai refletir nisso aí. A ideia da Double Pass, que a gente não sabe o que está acontecendo dentro do Internacional, que conseguiu trazer para a Alemanha o resultado da Alemanha na Copa do Mundo e tem um campeonato sensacional, que é o campeonato alemão, o campeonato belga, que é um campeonato pequeno, levar uma seleção para a Copa do Mundo ao patamar que ela chegou, um trabalho no Ajax, cujo Ajax tem uma receita muito parecida com a do Internacional e do Grêmio, e chega entre os 4 numa semifinal de Champions, né, onde existe um trabalho de categoria de base, onde ela se retroalimenta e tu forma cidadãos, além de formar atletas e formar craques. Né? Tu tem os craques e tu forma os jogadores que são mais médios, puxando com algumas tecnologias e capacitação, tu leva o nível cognitivo dos jogadores medianos para jogadores mais inteligentes. Porque o craque sempre vai ser craque. Estão falando, em outras palavras, a mesma coisa. Exato, eu ia falar isso. Dirigir como uma empresa. O que você comentou agora é exatamente o mesmo que eu comentei. E aí, o que eu só agregaria a isso? Que eu acho que daqui a pouco falta. Eu identifico no próprio Grêmio isso às vezes, talvez possa ocorrer com o Inter ou não tenho conhecimento, mas é possível de tu identificar na base qual o jogador que tem uma estrutura familiar adequada ou não, qual os pais que estão presentes, aqueles que a estrutura familiar não é tão adequada, o que tu vai fazer? Tu vai focar. Tu tem jogadores bons, entendeu? O Grêmio tem um exemplo agora, cara. Tem um jogador do Grêmio que é o seguinte, ele segue pessoas, torcedores aleatórios e fica respondendo o cara no tal do Twitter que eu não uso, entendeu? Pô, não tava no... Tu desgasta a imagem do jogador, daqui a pouco tu desgasta a imagem do clube, é um jogador promissor, não me interessa o que ele faz com o dinheiro dele, me parece que tem até uma certa estrutura, mas tá na hora do clube chegar... Vamos chegar para lá. E não digo assim, porque o que acontece? A gente tá vivendo... Tá vivendo não, né? Já há anos a gente vive com essa coisa, quando o empresário entrou dentro do clube de uma forma que tu não consegue mais extirpar ele dali. Daqui a pouco um empresário mal intencionado que não presta uma boa assistência para o seu jogador, ele acaba acarretando sérios problemas para ele. Mas ali tá faltando do clube chegar no lado e aí vai com aquele assistente, uma psicóloga ou o que for, e pô, vamos conversar, tem necessidade de tu te expor, e assim tu vai. E daqui a pouco, não sei se é o que falta, né, cara? Porque o André não é nenhum guri. Quantos anos tem o André? 26 anos? Quase 30. 26, 27 por aí, né? Pois já não é mais guri, entendeu? Ele tem que saber as funções como profissional. Essa concepção se faz de baixo, né? De pequeno que tu educa. Claro. Que torce o pepino. Como é que é o nome do treinador aquele do Santos, do fatídico episódio aquele? O Dorival Júnior. O Dorival. É mais ou menos aquilo. Neymar encarando ele. O André tem 28, faz 29 em setembro. E o outro que criticou foi o René Simões. Isso. Paulo Vitor, Leonardo Gomes, Jeromel, Rodrigues e Capixaba, Michel, Maicon, PP. Ou Tassiano correndo por fora, Jean-Pierre, Everton e Viseu, o time do Grêmio. Cortez está em fase final de recuperação da lesão, deve ter condições de retornar em 7 dias, que é uma boa notícia, joga antes da Copa América, depois tem a Copa América para aprimorar a volta física. Direção encaminhou a permanência definitiva de Capixaba por 4 temporadas, além dos 10% já repassados do Ramiro, serão pagos cerca de 4 milhões parcelados em 18 vezes, até que ficou razoável.
Já voltamos. Brasileirão ontem, CSA 1-0 no Goiás. Eu nem vou dizer ruim e bom para o Grêmio, porque serve para análise de momento, né? Avaí 1, Ceará 2. Na Copa do Brasil, amanhã tem Paysandu e Internacional às 7h15, Grêmio e Juventude às 9h30. Também às 9h30 tem Bahia e São Paulo. No jogo de ida foi Bahia 1-0. Quer dizer, decide em casa e com a vantagem de ter ganho em São Paulo o Bahia. Na quinta-feira tem Palmeiras e Sampaio Corrêa. No primeiro jogo, o Palmeiras ganhou lá do Sampaio Corrêa. E na Sul-Americana, hoje tem Atlético Mineiro e União La Calera. Vamos ver, é mais um desafio para o Galo. O Galo tem que ganhar, porque perdeu a primeira por 1-0 para o União La Calera. Esse título da Sul-Americana vale vaga na Libertadores da América do ano que vem. Amanhã tem Botafogo e Sol de América. O Botafogo ganhou fora de casa por 1-0. O Atlético Nacional e Fluminense, aqui já deu, né? O Fluminense meteu 4-1 no Atlético Nacional, teria que fazer 3-0 o Atlético Nacional. Na quinta-feira tem Deportivo Lara e Grêmio no jogo de ida. Deportivo Lara e Corinthians no jogo de ida. O Corinthians ganhou de 2-0 lá, então vai confirmar a vaga aqui. Já voltamos. A classificação do Campeonato Brasileiro, e há pouco nós estávamos falando com o Nicolau e com o Miola e com o Maurício, o Cruzeiro, ele pode ter várias circunstâncias que podem rebaixá-lo. Falta de pagamento, calote. Saída de jogadores, né? Estão cogitando a saída do Thiago Neves no meio do ano. Ninguém vai se ficar lá daqui a pouco, porque o Cruzeiro é o 16º. E esse lugar, é só inverter o lugar dele com o Grêmio, porque o Grêmio não vai cair. Só inverter. Não, é que uma coisa... Tem uma vaguinha ali para ele. A gente tem alguns clubes que a gente... Nunca caiu, né? E a gente tem alguns clubes que a gente... Tu pega ali o Campeonato Brasileiro e diz, esses 3 aqui, esses 4 são candidatíssimos. E esses clubes estão mais ou menos pontuando bem. Então, o que me parece que vai acontecer? Vai ser um campeonato sui generis esse. Porque eu acho que lá embaixo vai ficar embolado o tempo inteiro. E tá assim, tá feito por um time grande cair. Óbvio que o Grêmio não vai ficar ali. Não. É óbvio, a gente sabe que isso O Grêmio é bem administrado. O problema é o clube mal administrado. Esse aí vai pro o saco. Cruzeiro tá com esse... E vou te dizer, eu indiquei o Cruzeiro entre os 6. Nós fazemos aquela brincadeirinha na Grenal. Eu não imaginava que o Cruzeiro tivesse dessa nhaca aí. O que pode atrapalhar o Cruzeiro, Rec... Esse presidente do Cruzeiro é patético. No sorteio da Libertadores eu fiquei estarrecido vendo aquele homem, ele não faz uma frase. Mas, Rec, o que pode prejudicar o Cruzeiro é por ceder os direitos de atletas de maneira irregular para o empresário, pode contratar, né? Ele pode vir a ser punido com não poder inscrever novos jogadores. Isso sim. Isso isso pode vai prejudicar acontecer. não para agora, mas para médio prazo. Eu ia falar. Não, isso não vai médio prejudicar, não. Isso vai ajudar. Porque eles vão colocar aqueles meninos a jogar, eles não têm dinheiro para contratar. Eles contratam porque são irresponsáveis. Não, o que eu digo, Botafogo é irresponsável, barriga. o Vasco, Claro. o Fluminense, o Cruzeiro, o Inter foi e vamos nós, o Não, Grêmio. e tu vê, às vezes, pra te ver como o jogador ou é mal assessorado, ou às vezes ele não tem... eu não sei o que passa na cabeça do jogador. Olha o Cícero, cara. O Cícero que estava no Grêmio. Quis um aumento de salário, Idiota. algo meio esdrúxulo. Um jogador que tinha o carisma. Eu, particularmente, não era um jogador que me agradava muito, Mas eu queria ficar. Mas eu confesso que ele é um jogador útil. Porque ele faz algumas funções ali. Pensa que se ele tivesse aqui, o Matheus Henrique não estava jogando. Não, espero que não. Não, E não amanhã? quero acreditar nisso. Tá aí O amanhã? Matheus Henrique tá jogando demais. Amanhã ele ia jogar. Ia jogar. E outra, mas o que eu quero dizer nem é nesse caso, Maurício, que estaria barrando um jovem. Mas é o sentido de que a falta de discernimento do jogador. Tu tem um apoio assim, quase que sobrenatural do teu treinador, que é algo que inexplicável, que era do Cícero com o Renato. Aí ele vai lá... Sobrenatural. Me opta
a ganhar provavelmente menos do que ele não quis aceitar no Grêmio. É que são... Por um clube que não vai tá pagar bem agora, mas não vai figurar em não foi isso. A questão é que o Cícero quis blefar. Ele quis blefar que ia ganhar mais. Mas é o perfil do... perdeu. É uma administração ruim para isso. Tu tem que saber a administração que mas tu é o perfil, mas é o perfil do estrangeiro, do forasteiro, vamos usar esse termo assim. Ele vem pela oportunidade de um ganho maior, porque ele não tem, ele está chegando e está indo embora. É o Trellis, por exemplo. Está chegando e já está indo embora. Já começou a se despedir antes. O Roger, aquele. Nos vemos em... O Roger, o que o Maurício falou, a mesma coisa. Chegou já querendo ir embora. Aquela declaração da mulher. Né? Da mulher que ficava... Contrato da minha vida. Então, assim, ó, essa situação... Essa situação de trazer um Cícero, de trazer um Trellis, de trazer um Roger, ela está muito mais na responsabilidade. Eu coloco na conta muito mais do gestor, do administrador do futebol, do que propriamente no jogador. Porque tu tem que saber quem tu vai trazer. Tu não pode esperar que um Cícero, que um Roger, que um Trellis vá ter um amor à camiseta do que um atleta que passou pela base e que teve uma transição e está tendo oportunidade para galgar e ter a sua oportunidade da vida no time principal. Não, até as exceções ocorrem dessa identificação, mas regra geral precisa de Jardel algum e Paulo fato. Nunes, por exemplo. Não, Jardel, o Filipão administrou a cabeça de Claro. Não, a gente tem outros jogadores. Bom, vamos lá. A gente tem o caso do Guerreiro agora, que me parece que criou uma identificação pro Inter por tudo que gerou. E muitos vêm pra cá e não vão embora mais. Tu tem o caso do Roger. Olha o Roger Flores, quando veio pro Grêmio. Quem diria que o Roger Flores seria um jogador que ia se identificar com o clube e ia se doar ao clube? O Tcheco tem uma identificação. O Tcheco tem uma identidade até hoje. Tu vê vídeos do Tcheco lá em Curitiba comemorando. Então são jogadores. Mas nós estamos falando de jogadores de um tempo para trás, né? Já de uma época. Não é dessa nova safra. Não é dessa nova geração. Dessa nova geração, hoje ele já, na fralda, já está pensando em para que lado ele vai. O atleta dessa nova geração é o Marinho, que deu a letra lá, que jogar de vez em quando não serve. Mas, Maurício, mas ele acha que com isso ele vai impressionar o Sarrafiori? Não, o Sampaoli. Não, mas o Rec, hoje tá bravo. Ele prensou o Sampaoli. Imagina? Mas o Rec, é que ele tem tamanho para prensar o Sampaoli. Mas olha a declaração dele. Ele tem tamanho para cutucar o Renato e prensar o... Agora eu vou jogar. Mas o Rec, duas questões quanto ao Marinho, tá? Duas. Primeiro, a questão e aí é da responsabilidade do dirigente, tá? Total. Tu tem que conhecer o jogador que tá contratando. Exatamente. O jogador que fala com ele ao vivo, falou aquela vez lá, nem lembro qual o jogo, na época do Ceará, se eu não me engano, quando ele descobriu que estava suspenso. Tu traz o Marinho, tu sabe que hora ou outra vai ter aquele vídeo que surgiu numa briga. Tu sabe que vai correr porque isso é do histórico, do perfil do jogador. Um jogador que dificilmente vai conjugar os verbos corretamente. Tu sabe que ele vai virar meme. É questão de tempo. E outra questão quanto ao Marinho, rapidinho já lhe dou a palavra, André. Essa questão que ele falou que lá ele vai jogar. Eu não vi com maus olhos isso. Eu não vi com maus olhos. O que demonstra isso? Que o elenco do Grêmio é mais qualificado que o elenco do Santos. Porque aqui ele ia ser reserva e ele, olha, digo mais, se quiser apostar no Tassiano no lugar do PP, na ponta direita, vamos dizer assim, para mais ou menos ser um jogador semelhante ao que era o Ramiro, e talvez com ajeite ali, eu preferia outros jogadores, eu fazia um Grêmio diferente. Mas de qualquer maneira, o Renato está no dia a dia, sabe? Tassiano foi muito bem com o Juventude lá no 6-0. Aí tu olha o próprio Marinho. O Marinho tá vendo que tem um Tassiano que tem mais vontade do que ele, que tem um PP que é um jogador que está despontando, tem um Alisson que bem ou mal é o titular da posição e estava fazendo por onde até então. Tu tem um Tardelli, não tem lugar para ele, talvez no Santos tenha, foi isso que ele quis dizer. Já voltamos. Oito e 17, o que houve no jogo Botafogo e Palmeiras agora no tribunal? Teve todo aquele imbróglio envolvendo a utilização do VAR depois de a bola reiniciar a partida, e o presidente do STJD determinou que a CBF não homologue o resultado da partida e intimou o Palmeiras para que se pronuncie. Mas tem um detalhe desse julgamento, que ontem o procurador do STJD já deu uma entrevista dizendo, olha, nós temos que analisar o contexto. O erro de protocolo ocasionou um erro do VAR ou ocasionou um acerto do VAR?
Se ocasionou um acerto, o erro seria menos pior. Não, o acerto do VAR é uma coisa. O juiz autorizar o recomeço da partida é outra. Está escrito que não pode. Exato. Ele fez uma coisa que ele não pode fazer. O procurador do outra STJD, coisa, né? o procurador O está jogador tem que defendendo... procurar. Ele está defendendo que como o erro do árbitro o fez com fato que se foi- acertasse... Está no condicionando jogo. já os Foi auditores. uma lambança, né? E agora realmente a intenção é. Não, ele já está... A intenção está bem clara, né? Deixa eu ver o recado do Luiz aí, que vai nos falar sobre a Frigigold, que é um produto consumido em todo o Brasil e a promoção hoje é para todo o Brasil. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa de saúde da Frigigold. Hoje nós vamos falar aqui sobre a sua alimentação. Você sabia que o óleo da fritura, aquela gordura saturada, faz muito mal para a sua saúde? Aumenta o colesterol ruim, desenvolve o diabetes e principalmente, gente, você pode ter um infarto ou AVC, porque aquela gordura saturada acaba entupindo as veias ou as artérias. É por isso que a gente está trazendo para você as panelas Frigigold, que não utilizam mais o óleo no preparo do alimento. Essa tecnologia alemã, ela faz com que você possa preparar qualquer alimento, o que você imaginar, sem nada de óleo. É isso mesmo, não vai mais o óleo no preparo do alimento. Gente, olha que promoção fantástica que a gente preparou para você. Você vai receber na sua casa a nossa panela grande. É uma panela grande para você ter na sua cozinha, com a tampa, com a borda de silicone. Panela média, olha que legal essa tampa, ela tem uma borda de silicone. Então se você deixar a panela cair no chão, não tem perigo nenhum, não vai quebrar a sua tampa. E outro detalhe interessante das panelas também é que é o seguinte, ó. Você vai receber 2 alças de silicone para você poder tirar a sua panela do forno ou do fogão também. Agora, gente, se você tem um fogão de indução, as nossas panelas e a nossa frigideira, você pode usar tranquilamente no seu fogão de indução ou então no fogão a lenha ou no fogão. Você escolhe o fogão que você quer preparar. Você vai poder preparar omelete, panqueca, ovo frito que as crianças gostam de comer, aquela batatinha frita que as crianças adoram também, o seu peixe, você costuma fritar o peixe no óleo? Esquece, a partir de agora você vai preparar o seu peixe nas nossas panelas sem nada de óleo. Gente, basta você tomar uma decisão. Olha, eu resolvi, eu não quero mais usar o óleo, eu quero trazer qualidade de vida aqui para minha residência, eu quero ter qualidade de vida para minha família, então ligue agora. 4003-4220 de qualquer capital do país ou nas cidades metropolitanas. Se você estiver no interior do estado, você pode ligar 0 operadora, o código da sua região e o nosso número 4003-4220. Também nós temos o nosso 0800 que já está no seu vídeo. Então você pode escolher, mas o que você não pode fazer é ficar sem ligar. Liga agora, 4003-4220, você receberá essas panelas na sua casa, você não vai mais usar o óleo e na hora da limpeza você vai limpar somente com papel toalha. Gente, não gruda nada no fundo dessas panelas, é só ligar, 4003-4220. Aí, Luísa, eu só, espetáculo, 4003-4220. Vamos continuar falando em comida? Galeteria e Casa de Massas Piatto Bello, há 18 anos serve a tradicional culinária italiana aqui em Canoas, com rodízio de massas de fabricação própria. São 15 tipos entre doces e salgadas. Acompanha galeta ao primo canto, costela suína, calabresa artesanal, também de fabricação própria, filé de frango com bacon, maminha grelhada, saladas e sobremesas. Piatto Bello atende no almoço de terça a domingo, e na janta, de terça a sábado. Siga Piatto Bello nas redes sociais. Galeteria Piatto Bello no Facebook e no Instagram, Galeteria Piatto, Piatto com 2 T's. Insufilme, a marca que virou sinônimo do produto desde 1988, informa. Você sabia que uma película de má qualidade, má claridade ótica, faz com que você force sua vista para enxergar à noite? Há também películas que com o tempo alteram suas camadas, deixando os vidros com tonalidade roxa e cheio de bolhas. Esses produtos de má qualidade podem causar graves problemas na sua visão. Para ter o melhor, conte com a Insufilme. 6 linhas de películas de ultravisão e tripla camada, todas especiais para o seu veículo.
Ligue, agende instalação 30 21 23 23 ou WhatsApp agora 99683 3199. Insufilme na rua Hoffman 519. SOS Empregador Doméstico. Regularize sua empregada doméstica com valores especiais para todo o Brasil. Ligue 0800 007 2707. sosempregadordoméstico.com.br. Central de Imóveis, empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais, centraldemóveisrs.com.br, administra condomínios como ninguém. Aluguéis, condomínios, vendas. Central de Imóveis, José do Patrocínio 381-385. Inter e Paysandu, tem espaço para zebra, não? Não tem espaço para zebra, com a vantagem que o Internacional fez e com o plantel que o Internacional tem, não é inadmissível voltar de lá desclassificado. Não passa pela minha cabeça esse tipo de situação. Hamilton Nicolau prevê dificuldades contra o Juventude ou o Grêmio pode até golear? Eu também não prevejo dificuldades. Acho que o primeiro jogo com o Juventude, o Grêmio estava num clima, num contexto um pouco mais tenso. E agora acho que a coisa já começou a se aplumar novamente. E eu não... Pode acontecer, né? O futebol está aí para nos pregar peças, mas eu não acredito que o Grêmio tenha dificuldade. Acho que a gente ganha e ganha com razoável facilidade, vamos dizer assim, né? Controle de jogo, melhor dizendo. O modelo do Grêmio esgotou ou começou a reagir bem já contra o Atlético? Eu acho que o modelo do Grêmio não esgotou, é que eu tenho... Não vou nem dizer que é uma crítica, tá? Porque assim, ó... eu sei que hoje a gente fala em modelo de gestão, em gestor e ganhar títulos pela gestão, mas assim, você sabe, eu sei, a torcida do Grêmio, antes de tudo, sabe que muito do que a gente ganhou nesses últimos anos a gente deve também a Renato Portaluppi. Ele é talvez o grande cerne desses títulos. Porém, o Renato também não é o suprassumo dos treinadores de futebol. Ele tem alguns equívocos e dentro desses equívocos do Renato, eu vejo que o modelo de futebol do Grêmio ele não se exauriu, não. O que ocorre por vezes com o Renato, e a gente sabe, é uma característica dele e talvez é por isso que ele sempre tem grupos na mão, como teve em praticamente todos os clubes que passou. Ele chega em algum momento que ele necessita sacar um jogador. Por mais que ele seja medalhão, por mais que seja um jogador de confiança dele. E ocorreu com o Michael na Libertadores, quando infelizmente o Michael teve uma lesão, aí se fez aquela parceria de Michel e Arthur, que foi quando o Grêmio acabou, o meio-campo do Grêmio ninguém passava, o Grêmio dominava. Tu juntou o Michel, que é um pouco mais pesado, mas um pouco mais marcador, com o Arthur, com o domínio de bola, controle, e eu acho que é isso que a gente estava pecando agora. Não se esquece do trabalho que o Roger fez, e o Renato deu a sequência. Basta ver o trabalho que o Roger vem fazendo no Bahia. Eu acho que talvez lá, junto com o Paixão, vai fazer um trabalho que vai levar o Bahia talvez uma condição que nunca... técnica e há bastante tempo não leva o Bahia numa condição melhor em colocação. Só tem uma questão do Roger que eu acho assim, sintomático, eu não entendo porquê e não tenho explicação. O Roger é demitido de 2, 3 clubes em sequência com 70% de aproveitamento. Hoje ele tem alguém do lado dele que faz a parte do vestiário, tá? E ele reconheceu isso junto com o seu assistente, que é muito bom, reconheceu a necessidade de alguém para ajudar a gerir vestiário. E essa parte o Renato faz bem feito. Então eu acho que Paulo Paixão vai dar ao Roger o que ele precisa. Eu acho que com a experiência do Paixão vai fazer com que o Roger se torne mais cascudo e ele interceda em determinados momentos para que o Roger possa galgar uma condição de chegar e sentar na frente de um jogador para atingir um patamar maior. Só coloca o telefone aí da Lagoa Cortada, só para eu dizer o seguinte: quer morar no melhor lugar do litoral ali, pertinho da entrada do Rio Grande do Sul, na Praia de Gaivota, Praia Lagoa Cortada, fala com o Laíri, tá aí o telefone, você vai morar no paraíso. As imagens você já tem visto aqui com frequência, mas tá aí o telefone do Laíri, vai sair negócio. O último assunto que está bombando nas redes sociais é a declaração do prefeito do Rio de Janeiro comparando a ciclovia Tim Maia
ao Vasco, dizendo que devia mudar o nome para Vasco porque ela vive caindo. Maurício, parabéns ao Ipiranga de Erechim, pessoal da minha terra. Fiquei de mandar um abraço a todos os erechinenses. E o assunto Paulo Guerreiro, hein? Tá dando pano pra manga aí. Funcionário dizendo que acertou para depor pro Paulo Guerreiro e tal. Isso aí vai dar assunto ainda. Até amanhã. Boa noite.